Aleluia, graça e paz, amém? Vocês estão bem? Que coisa boa. Também estou alegre, com expectativa para compartilhar a palavra. Eu sei que é um momento tão importante da nossa semana, né? Quando a gente se encontra como igreja, como corpo de Cristo, para receber a santa palavra do Senhor. E ela poderosa por si só, eficaz, penetrante. E a minha oração, querida, é que nessa noite o Senhor encontre espaço mesmo no seu coração, assim como Ele já vem preparando o solo desde o período de música, né? Que momento maravilhoso, né? Não sei se você percebeu, eu acredito que sim, mas que unção palpável, que ambiente favorável para que o Senhor fale conosco. Então, continue com o seu coração aberto, continue sensível, não faça esses momentos do culto, momentos onde a gente vai se distraindo, vai diluindo a nossa atenção, mas pelo contrário, nós estamos num mês tão poderoso que é o mês da família, um assunto que é tão pertinente, afinal, é onde a gente passa os nossos dias, amém? Mesmo que você saia para trabalhar, lá é o seu ponto de volta, é o seu ponto de descanso. E eu sei que se há essa direção no coração do pastor, para a gente sempre tirar um mês para falar só sobre isso, é para que a gente possa ir construindo mesmo esse ambiente da nossa casa. Nós sabemos que a casa não é simplesmente os tijolos, assim como a igreja também não é, mas é o ambiente que a gente constrói, é a cultura que a gente vai gerando dentro da nossa casa. E eu estou com expectativa de que a minha casa vai estar melhor no final desse mês. E você? Amém? Então feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa noite, eu te agradeço pela tua palavra, com temor, com reverência, Pai, que nós sabemos que a tua palavra vai ser compartilhada nesse lugar. Nós não estamos aqui para simplesmente derramar opiniões, perspectivas, a partir da nossa vivência, da nossa cosmovisão, mas Pai, nós estamos aqui para compartilhar a tua perspectiva, a tua vontade para a nossa vida, e ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Eu sei, Pai, que em nome de Jesus existe disposição no coração dos nossos irmãos, no meu coração de mudança, Pai. Eu sei que ninguém aqui tem uma família perfeita, nós estamos avançando, e eu creio, Pai, no poder do Teu Espírito, Pai, nos aperfeiçoando nessa noite. A Tua palavra diz que o Seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que quando nós pensamos que somos fracos, aí então entendemos que em Ti somos fortes, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos ter essa compreensão, que o Teu doce Espírito está dentro de nós, e a Tua palavra nos garante que Ele nos assiste na nossa fragilidade, Ele intercede por nós, até mesmo com gemidos inexprimíveis, nos levantando de qualquer posição de vulnerabilidade, Pai. Em nome de Jesus, nessa noite não vai ser diferente. Espírito Santo, você tem liberdade nesse lugar, para falar conosco, para soprar conforme o Teu vento no nosso coração. Nós nos humilhamos, Pai, diante da Tua poderosa mão, sabendo que você é poderoso, Pai, para nos exaltar, para nos levantar, para nos consertar, Pai, na Tua medida, no Teu padrão, Pai, que é Cristo. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Aleluia, queridos. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Eu vou falar de um assunto hoje maravilhoso. Olha só, submissão, bênção ou maldição? Respira e faz. Agora você joga suas pedrinhas aí para o lado. A gente vai falar de um assunto que, para o mundo, é algo que causa uma certa polêmica e até traz algum peso diversas vezes. E no contexto da igreja, às vezes também. Às vezes porque não compreendemos direito o princípio, outras vezes porque nos ensinaram da forma errada, outras vezes porque usamos um princípio bíblico como uma arma de manipulação dentro do nosso ambiente familiar, e isso é muito complicado. E aí, por isso, às vezes, um princípio que é tão bom, que é uma bênção, para nós, acaba se tornando um peso e algo que nos incomoda e nos faz ficar com o coração fechado em diversas esferas da nossa vida. E eu gosto mesmo de estudar sobre isso, porque, queridos, quando a gente nasce de novo, você foi transportado de um império de trevas para o reino do Filho do seu amor, amém? E é normal que a nossa mente ainda pense com a cabeça de como o mundo é. É fato que quando você nasce de novo, o seu espírito foi recriado, você agora é uma nova criatura, mas a Bíblia fala que se a gente quer provar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente vai precisar renovar a nossa mente e ensinar a nossa cabeça a pensar. Que coisa engraçada, né? Porque você pensa involuntariamente, né? Você acorda e você já está pensando, não é? Não tem um botão que nem aquela bonequinha que você aperta aqui atrás ela começa a falar, um botão que você acorda e fala, não estou pensando, estou zero pensamento, eu aperto um botão, o pensamento começa. Não, você pensa em todo o tempo, você é um ser racional, é algo que tem dentro de você, você tem inteligência, amém?
Ô, coisa boa. E aí, por conta disso, você está sempre pensando. E aí a Bíblia vai nos ensinando que existem padrões de pensamentos que devem fazer parte da nossa forma de pensar. Lá em Filipenses fala, né, o apóstolo Paulo dá essa orientação. Ei, ensine a sua mente naquilo que ela deve pensar. Como que eu faço isso? Colocando a palavra para dentro e substituindo os pensamentos antigos pelos novos pensamentos e fazendo essa reciclagem diária. E aí, quando eu estava lá na música, eu tenho aqui já a introdução, né? A gente estuda para ministrar, a gente ora, pede inspiração do Espírito, mas nós somos guiados pelo Espírito, amém? Enquanto eu estava no momento de música, vinha uma frase que o apóstolo Paulo fala num texto no livro de Atos. Você sabe que o apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja, amém? A maioria aqui conhece a história, mas Paulo, se você não sabe, ele era de uma das seitas mais especializadas na lei, por assim dizer, judia, né? Ele era um fariseu por excelência e ele perseguia a igreja, ele ia contra a igreja de Jesus Cristo. E ele, num determinado momento, quando ele está a caminho de mais uma perseguição da vida dele ali, ele tem um encontro com Jesus. E a Bíblia fala em Atos 26, no versículo 14 ao 19, eu peguei aqui na versão ARA, para pegar justamente a frase que vinha no meu coração enquanto a gente estava aqui na música. Posso ler para você? Amém? Diz assim: E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daqueles pelas quais te apareci ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Só até aí, queridos. Enquanto eu estava na música, vinha essa frase que o apóstolo Paulo ouviu do próprio Senhor. E o Senhor falava para ele, além do porquê você me persegues, ele falava assim: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Sabe, queridos, talvez você não é do nosso contexto, mas um aguilhão aqui nessa época era um instrumento que os homens usavam, era um ferro pontiagudo bem comprido. Então tinha um animal ali na frente puxando a carroça e às vezes aquele animal empacava. E aí o dono ou aquele condutor daquele tipo de veículo, ele cutucava, ou como se dizia antigamente, picava o animal com aquele instrumento para que ele sentisse aquela dor e desempacasse. Era basicamente isso. Só que às vezes o animal não queria, porque ele tem uma vontade também, né? Às vezes o bichinho está cansado e tudo mais, mas era a forma como era o transporte naquela época. E às vezes ele recalcitrava, ele insistia em não fazer e ele era arredio, aquele aguilhão. E todas as vezes que ele permanecia arredio, ele se feria. Então o Senhor fala para Paulo: não insista em ir contra a minha direção, porque isso te fere. Não insista em recalcitrar contra os aguilhões. Veja que não é Deus dizendo que ele está com um aguilhão na mão dele, mas ele está dizendo que existe algo que acontece quando a gente resiste à obediência. E aqui ele está dizendo ao rei Agripa, né, ele está falando assim: eu não fui desobediente à visão celestial que eu tive. Ou seja, ele entendeu que cumprir a vontade de Deus para a vida dele ia trazer benefícios. Isso não quer dizer que não teriam desafios, a gente sabe que o apóstolo Paulo passou muitas questões, mas ele foi um sucesso naquilo que ele se dispôs a fazer. Ele foi um grande missionário, ele foi enviado para muitos lugares, ele alcançou os gentios e cumpriu tudo aquilo que a visão celestial que ele teve naquele dia mostrou para ele. E queridos, por que eu estou começando essa ministração falando sobre isso? Porque você, quando está sentado aí ouvindo a palavra, você está no seu direito de analisar a mensagem e ver se o pregador está falando princípios da palavra, amém? Mas quando a gente entende que o princípio é da palavra, a gente precisa, se nós somos cristãos, considerar isso como uma verdade. E entender que o princípio de Deus, quando ele é liberado para nós, ele sempre vai trazer proteção para nós. Bênção para as nossas vidas. E a gente precisa compreender isso. E com isso, eu quero mesmo entrar
de fato da mensagem, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, verso 18 ao verso 21. Você achou? Quer dizer, né? Acabei de falar. Fui meio rápida agora, né? É que a maioria tem versão digital, né? Efésios 5, 18, 21. Às vezes eu faço isso com meus filhos, a cabeça está tão rápida que eu falo, vai você pôr o uniforme, vai você arrumar, não sei o quê. Daí passa 2 segundos, eu vejo, já pôs, a Luísa falou, você acabou de falar, mãe. Eu falo, opa, desculpa aí. É que eu já estou me programando para repetir, entendeu? Daqui 5 minutos para confirmar a informação. Só que às vezes os 5 minutos antecedem. Então perdoa essa mãe acelerada. A gente chega lá, amém? Você achou? Vamos lá. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, queridos, esse texto é um texto muito conhecido. Se você é aqui do Verbo da Vida há um tempo, ou é um aluno do Rema, você já ouviu a gente falando muito sobre esse texto de Efésios 5, no seguinte contexto. A gente sempre fala sobre a autorresponsabilidade que um filho de Deus tem que ter, no seguinte sentido, de se encher do Espírito. Né? Às vezes a gente vem de um ensino, de uma doutrina, onde a gente ficava orando, Senhor me enche, e ficava ali naquela posição passiva, talvez com a boca aberta, esperando que Deus mexesse a sua boca para você falar em outras línguas, ou para acontecer alguma coisa. Mas a verdade é que a Bíblia está dizendo que existe um jeito de você se encher do Espírito, e é você fazendo algumas coisas. E a forma de você estar cheio do Espírito de Deus, para que você seja guiado por Ele, a gente só pode ser guiado por aquilo que a gente está cheio. Amém? Então, guarde essa informação, você só pode ser guiado por aquilo que você está cheio. Se você está cheio de coisas naturais, de perspectivas, de estatísticas, é sobre isso que você vai ser guiado. Mas se você estiver cheio da palavra e cheio do Espírito, você vai ser guiado pelo Espírito, amém? E aqui a gente está vendo, enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Então aqui a gente está falando sobre aquilo que sai da nossa boca, aquilo que eu falo. E veja que é interessante que é possível que você seja cheio do Espírito individualmente, falando com o seu irmão. Porque ele está falando entre vós. Isso quer dizer que se eu estiver na minha casa, falando das verdades da palavra, glorificando a Deus em alta voz, orando no entendimento, orando no Espírito, eu estou me enchendo. Mas se eu estiver com a minha amiga, com a Nath, por exemplo, conversando, falando das coisas do Senhor, salmodiando, orando no Espírito, isso também me garante um encher-se do Espírito. Amém? O Evangelho, queridos, tem tudo a ver com uns para com os outros. Não existe um evangelho de isolamento. Então aqui está falando, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, salmodiando, cantando, de forma espiritual, de forma espontânea. Só que ele não para só com isso. Ele fala que tem uma continuidade aqui para você se manter cheio do Espírito. Ele fala, é importante que depois que você fale coisas a respeito da palavra, depois que você diga, glorifique a Deus, depois que você ore, cante, se encha do Espírito, é importante que você mantenha. Você já tentou encher uma pia? Quando você tem aquela função de pôr como que é o nome daquela? Uma tampinha no ralo? Você já encheu uma pia assim? Se você tirar a tampinha, o que acontece com a água? Mas quando você quer encher, você tampa aquele ralo. Então, o que ele coloca aqui? Ele coloca uma tampinha no ralo do seu coração. Ele fala, ei, não murmura. Porque se você murmurar, dando sempre graças. Coloca a tampinha no ralo do seu coração, porque senão você se enche, e ao mesmo tempo que você se enche, você reclama. E a reclamação, ela é um tipo de adoração, porque eu estou adorando o meu ídolo, que é o ídolo da frustração, daquilo que não deu certo, daquilo que não saiu como eu queria. E aí ele conclui, queridos. Ele fala, ei, se você manter a tampinha da gratidão no seu coração, de não reclamar, de se manter cheio, vai ser algo que vai ser inevitável para aquele que diz estar cheio. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sujeitar-vos uns aos outros é o mesmo significado de submetermos uns aos outros. E esse texto de Efésios 5, ele começa dessa forma nesse contexto aqui. Ele não começa já na parte onde fala dos maridos, das esposas. Eu sei que a gente está no mês da família e parece que eu não vou chegar num bom lugar, mas a gente vai chegar, amém?
Mas eu quero te explicar primeiro a respeito do princípio. Eu não sei você, mas eu não consigo fazer algo de coração se eu não entendo. E talvez o que está faltando para mim e para você é entender. Porque submissão e sujeitar-vos uns aos outros não se aplica simplesmente no contexto conjugal. Tem muitas esferas onde isso é aplicado, principalmente dentro do Evangelho. E aí a gente chega nesse bom lugar, sujeitar-vos uns aos outros no temor de Deus, ou por temor a Cristo. É muito interessante porque entender a submissão é entender que nós vamos fazer isso porque nós temos temor ao Senhor. Temor é esse senso mesmo de respeito, é um senso de reverência, um senso de prestação de contas a Deus. É um senso que é o seguinte: Jesus pagou um alto preço por mim. Eu quero dar minha vida a Ele. E porque eu quero dar minha vida a Ele, eu entendo que sujeitar-vos uns aos outros faz parte disso. Sabe, eu dou a matéria unção algumas vezes no Centro de Treinamento Bíblico Rema. E, inevitavelmente, as matérias ligadas ao Espírito Santo, a gente vai ler esse texto de Efésios 5. Mas teve uma vez que foi marcante para mim, porque eu ensinei sobre isso. E como o tema da matéria não é submissão e autoridade, tem uma matéria só sobre isso, eu falei sobre esses tópicos e eu citei isso que eu acabei de falar para você. Que sujeitar uns aos outros é algo que nos mantém cheio do Espírito. E aí, no intervalo, uma aluna veio conversar comigo. E eu vi que ela estava um pouco tensa, ela nunca tinha vindo falar comigo, ela sentava mais para o fundo assim. Não foi nessa escola. E na escola daqui, né, na unidade de Arujá, foi em outra cidade. E ela veio um pouco tensa, ela conversou comigo, ela falou: professora, eu quero falar com você, mas não é uma dúvida. Eu falei: o que foi? Ela falou: me incomoda demais quando você tocou nesse assunto. Então quer dizer que se eu não me sujeito a alguém, eu não vou ficar cheia do Espírito? Eu falei: não, por que você está falando isso? E aí eu comecei a entender nessa caminhada ministerial, querido. Aprenda isso para a sua vida. Você não precisa ouvir as pessoas para responder. Você precisa ouvir as pessoas para entender o que elas estão dizendo. Não fique com uma resposta pronta. Entenda o que está acontecendo. Eu falei: não entendi. Você pode me explicar? Ela falou: olha, eu sei que a Bíblia fala sobre se sujeitar, sobre se submeter. Mas sabe, eu vim de uma região do país que era muito complicada. O Evangelho começou lá, mas é um lugar muito distante do desenvolvimento. Não tinha muita instrução. E sabe, mesmo dentro do corpo de Cristo, eu passei por abuso. Na minha casa, na igreja. E sabe o que é você ir reclamar e alguém fazer assim para você? Ó, shh, se sujeita, se submeta. E eu fiquei olhando. E sabe, queridos, aquilo me moveu de íntima compaixão. Porque ela não estava querendo recalcitrar contra um aguilhão. Mas ela sabia o que ela tinha passado por causa de um princípio mal utilizado. Então, o que eu estou falando para você aqui não é sobre um Deus carrasco, que quer ver você sofrer, que quer ver você aceitar qualquer tipo de coisa como vinda de Deus. Não é sobre isso. E eu falei para ela, olha, querida, primeiro eu sinto muito, eu nunca passei por isso, mas eu sei, eu estou na caminhada há um tempo. E eu sei que existem lobos vestidos, né, de carneiro, de ovelha. E sabe de uma coisa? A gente não precisa e nem deve aceitar esse tipo de coisa. Nem no meio do corpo de Cristo, nem no meio familiar, nem em nenhum lugar. Isso não vem de Deus, amém? Essa não é a vontade de Deus. Deus não estava aprovando nenhum tipo de coisa desse tipo, simplesmente porque a pessoa era revestida de uma autoridade X. E eu expliquei isso para ela, eu falei: eu espero que isso traga conforto no seu coração, mas eu entendo que existe um ensinamento equilibrado disso. Então entenda, quando a gente fala de se sujeitar, de se submeter, nós não estamos falando de ceder a qualquer tipo de coisa negativa. De qualquer tipo de coisa que alguém fale ou faça, simplesmente porque ela tem uma posição de autoridade. Nós estamos falando de algo bíblico e saudável, amém?
E aí, a gente vai conseguir aplicar isso para que isso seja uma bênção de fato na nossa vida. Então, esse texto, ele está falando sobre se sujeitar uns aos outros por temor a Cristo. A palavra submissão, existem duas palavras no Novo Testamento traduzidas por submissão. A primeira é o potássio, que tem sentido de subordinar, sujeitar, colocar em sujeição, obedecer, se submeter ao controle, render a admoestação ou exortação ou conselho de alguém. É uma questão de atitude, é um ato de se sujeitar, é um tipo de obediência, é um tipo de voluntariedade na sujeição. Não é algo imposto, é algo que parte de um coração voluntário. Você se sujeita porque você entendeu aquele princípio. Deu para entender até aí? Então, aqui a gente está falando sobre respeitar uma direção sem resistência, considerar o próximo superior a nós mesmos, ser gratos, honrar tendo o outro em máxima consideração, ser um facilitador, ter prontidão para servir. O princípio de submissão tem tudo a ver com isso. É por isso que às vezes é dolorido para nós. Porque no fundo, é como o pastor Fábio falou hoje com a Natália de manhã, se você não ouviu, ouça a mensagem, foi maravilhosa. E ele estava falando sobre isso, eles pregaram sobre hospitalidade na família. Ele falou, muitas vezes a hospitalidade vai exigir de você matar seu egoísmo. Porque você vai estar fazendo algo que às vezes você não está com tanta vontade, mas você serve ao outro com disponibilidade. E sabe, essa submissão voluntária que a Bíblia está nos falando é sobre você olhar para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu pastor, para o seu companheiro de ministério, para o seu amigo de trabalho e considerar ele superior a você. É você olhar para ele e falar, eu posso servir melhor, eu posso ser útil, eu posso ser um facilitador, eu sou uma ponte para o propósito de Deus na vida dele. E sabe, nem sempre isso é fácil de acontecer. Porque quando é alguém que a gente gosta, que a gente concorda, que a gente está naquela fase que está tudo batendo, não tem essa fase? Tem aquela semana que está você e seu marido no maior love, vocês concordaram na série que vai assistir, no menu que ia fazer, no carro que ia comprar, no futuro que vocês querem ter. E nessa semana é maravilhoso dizer, poxa Senhor, eu estou aqui mesmo para servir, para ser um com Ele. Mas vai ter a semana que vocês discordam da série, não querem comprar o mesmo carro, não acham que os filhos têm que estudar no mesmo período, não concordam no horário do culto que eu vou, é no domingo de manhã, é no domingo à noite. E nessa semana, queridos, também vai ser necessário olhar e falar, eu preciso me sujeitar. Eu preciso orar, eu preciso achar um ponto de equilíbrio. Submissão, queridos, é algo bíblico, é algo para o cristão, por temor a Cristo. Quando vemos o outro, precisamos ver Jesus, porque todo princípio que Deus estabelece é bom. Uma das coisas que fazem essa mensagem se tornar arredia para alguns e bem confortável para outros é achar que isso só fala sobre esposa. Mas sabe que não é? Também fala. Mas aqui a Bíblia está falando que esse princípio começa no um ao outro. Em Romanos 12:10 diz assim, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios. Existe uma estrutura para que o princípio da submissão e da sujeição aconteça no meio do corpo de Cristo e da sua família. E essa estrutura é a seguinte, é a estrutura divina de autoridade, que é diferente da estrutura de autoridade do mundo. Você concorda que para existir submissão tem alguém exercendo autoridade? Então, como que isso acontece? Tem uma estrutura divina de autoridade e tem a submissão voluntária. No meio cristão é assim que deve acontecer. Uma estrutura divina de autoridade e uma submissão voluntária, fundamentados no amor de Cristo. Essa é a forma perfeita. Essa é a forma ideal. Mas sabe, queridos, a diferença da gente praticar um princípio bíblico quando não diz respeito só a nós, talvez, por exemplo, se eu falasse só de domínio próprio. Quem tem que exercer? Você. Depende de quem? Você e Deus, não é assim? Ah, não vou, sei lá, vou me dominar no doce. Depende de você. Ah, eu não vou comprar chocolate, não vou, sei lá. Não é assim? Mas quando a gente está falando disso aqui, a gente está falando de outra pessoa. De um casamento, de pai e filho, de chefe e funcionário, de pastor e, sei lá, um líder, um colaborador, alguém que está ali em posições diferentes. E quando a gente pensa sobre isso, a gente tem que entender que, embora exista um ideal, pessoas vão falhar. Às vezes no lado da autoridade, às vezes no lado da submissão.
Mas não existe submissão ou autoridade. Sempre você pode estar sendo autoridade sobre a vida de alguém. E sempre você pode estar se submetendo voluntariamente diante de alguém. Isso é algo cíclico na sua vida. Não existe algo separado, mas isso é uma manifestação abundante e perene do poder e da graça de Deus sobre a nossa vida. Por que o apóstolo Paulo diz? Tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Porque ele, sendo igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus, não ligou tanto por ser igual a Deus e falou, quer saber de uma coisa? Eu vou abrir mão disso, porque eu preciso alcançar alguém. Olha, isso explode a nossa capacidade, né, intelectual. O oposto da autoridade não é a submissão, elas caminham juntas. O oposto da autoridade é a subordinação. Qual que é a diferença de subordinação para submissão? Subordinação é algo que você faz simplesmente obedecendo, sem envolver seu coração. Às vezes no seu trabalho. Você pode fazer aquilo em submissão e envolver seu coração como se fosse para o Senhor, não é assim? Como você pode falar, quer saber? Se eu não fizer, eu não vou receber, então deixa eu fazer. Isso é subordinação. Subordinação está relacionado apenas a uma posição ou estrutura externa. Alguém pode estar subordinado a um líder, obedecendo por obrigação ou medo, mas ainda assim ter um coração rebelde. Eu peguei um texto de Tiago 4,7 que diz assim, portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Você pode dar um glória a Deus? Eu fiquei pensando sobre isso, é uma orientação muito séria, porque você não está batalhando contra o diabo, amém? Diga assim, eu já sou vencedor, Jesus já venceu. Então você está lá na posição de mais do que vencedor, e a Bíblia não fala, fica lutando com o diabo, vem aqui Satanás, vou cortar suas patas, eu vou... Não, você não está fazendo isso, foi Jesus que garantiu essa posição, mas ele vem, e ele tenta te ludibriar, ele tenta te enganar, ele quer jogar doença, ele quer jogar falta, ele quer jogar mágoa, condenação, depressão, essas coisas que ele quer fazer. Mas você está ali na palavra, eu sou mais do que vencedor. Eu não vou sair do meu lugar, eu vou me manter na posição, eu não vou ceder, eu vou ficar aqui. E sabe, queridos, eu comecei a perceber esse texto, e eu fiquei olhando para ele olhando para mim, a Bíblia lê a gente, né? A gente lê a Bíblia lê você, amém? E eu lendo o texto, e o texto me lendo, e eu falei, sabe de uma coisa? Às vezes eu tenho a impressão que a gente tem mais facilidade de resistir ao diabo do que de se submeter a Deus. Como assim? Eu sei, eu já sou crente há bastante tempo. Eu sei quando uma coisa vem do diabo e eu não aceito. Mas às vezes o nosso erro não está na nossa resistência com o diabo. Está em se sujeitar a Deus. E se você não se sujeita, a sua resistência na sua força não é suficiente para te manter na posição. Nós precisamos entender que se submeter a Deus é se submeter aos princípios dele. E que submissão faz parte do estilo de vida que Deus tem para nós. A gente não vai ter todas as respostas de todas as perguntas da nossa vida. Eu acredito que no céu você vai ter chance de tirar muitas dúvidas. Mas eu já entrei nesse dilema. Vou abrir aqui um parênteses da minha cabeça para você. Às vezes eu penso assim, quando eu chegar no céu eu vou perguntar isso. Mas tem dias que eu estou adorando. E quando você está adorando, você está tão rendido às vezes que aí no mesmo dia eu penso, quer saber? Eu acho que vai ser 1000 vezes melhor que isso. Eu nem vou lembrar dessa pergunta. Que a verdade é que quando você entende que Deus é perfeito e Ele é bom, e Ele é a maior autoridade sobre a sua vida, você entende que Ele cria princípios, padrões de funcionamento para que as coisas não saiam do lugar. Se Ele criou o princípio da submissão na nossa vida, é porque Ele sabia que isso ia manter as coisas em ordem. Você já tentou começar algo em grupo, talvez quando você era mais novo? A gente fez uma banda. A gente fez um grupo, a gente fez uma sociedade para vender coisa. Você já fez isso? E aí você fala assim, olha, você é criança ali, você é adolescente. Não, é que funciona que todo mundo manda igual. Tem uma hora,
Bota 5 meninas de 12 anos para mandar tudo igual uma coisa. Não vai dar 2 dias. 2. Alguém vai discordar, vai falar, quer saber, estou fora. Não é assim? Por quê? Porque de alguma forma Deus sabia como amarrar os pontos para as coisas fluírem. Ele sabia que se a gente não aprendesse a se sujeitar uns aos outros, a gente não ia pôr no lugar o que precisava ser colocado. E sabe, queridos, quando a gente entende que Deus é mais esperto que a gente só entra na dele. Entra na dele, que a sua vida vai fluir melhor. A primeira coisa que a gente tem que entender é essa estrutura divina de autoridade. A nossa maior autoridade é o Deus Pai. Ele é perfeito, imutável, e por isso ele pode ser obedecido de forma inquestionável. Você pode olhar um princípio de Deus e você aceitar isso de olhos fechados. Mas mesmo ele sendo Deus, e poderoso, e criador do universo, ele aceita dialogar com você. Ele não vai mudar o princípio por sua causa, mas sabe que ele aceita conversar com você? Quando ele falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão conversou com Deus. É o maior exemplo do que a autoridade certa faz. Ouve. Você acha que quem era mais esperto, Deus ou Abraão? Mas Deus, na sua autoridade divina, no nosso maior exemplo, ele para e ouve. Ele considera. Ouviu tanto que salvou o sobrinho de Ló. Considerou, sobrinho de Abraão, Ló. Ouviu tanto que teve um tipo de reação muito interessante, sendo Deus. Então, ele mesmo não procura uma obediência cega e impensada. Por que você procura isso? Talvez porque a nossa alma está doente. Não podemos esperar isso das pessoas, queridos. Deus estabelece ordem e o bom mandamento em diversas áreas através da estrutura divina de autoridade. Existe um texto em Romanos 13:1 que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Queridos, esse texto não está afirmando que qualquer pessoa que está numa posição de autoridade foi colocada por Deus. Hitler foi presidente de um país. Ele era abençoado? Não. Mas ele estava numa posição de autoridade. Esse texto está nos mostrando que foi Deus quem criou a hierarquia, a estrutura de autoridade e de submissão. Não quer dizer que ele colocou ele, mas quer dizer que a estrutura existe e que todo homem deve se sujeitar a autoridades superiores. Nós precisamos entender que ele não estabelece os indivíduos, mas as posições. Entenda, queridos, que vai ficar bem mais fácil para você entender autoridade e submissão na sua casa, na igreja, no seu trabalho, se você entender que submissão e autoridade não tem a ver com valor. Uma pessoa que momentaneamente está numa posição de autoridade ou de submissão não tem a ver com que ela seja melhor ou pior do que a outra pessoa. Se eu entendo isso, eu nunca vou me sentir inferior por ter que me sujeitar a uma direção. Agora, se eu acho, porque às vezes é o que eu falei, a nossa alma está doente, e aí quando a gente precisa se sujeitar, a gente se sente humilhado. Eu não aceito, porque aquilo fere, mas porque nós já estamos feridos e nós precisamos ser sarados em Deus. E quando a gente é sarado em Deus, essas coisas se tornam mais leves, mais possíveis. Queridos, Deus nos tirou de um império de trevas. Eu falei isso no começo do culto, Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, qual que era o princípio do império das trevas? Diga assim: escravidão, cegueira, manipulação, engano, interesses individuais. Mas quais são os princípios do reino do Filho do seu amor? Diga assim: relacionamentos embasados no amor, buscando o interesse um dos outros. Então entenda que a gente está no reino do Filho do seu amor, querendo viver os princípios do reino do Filho do seu amor, mas com a cabeça de império das trevas. Eu quero viver, eu quero que as pessoas sejam submissas à autoridade que eu sou investida, mas eu quero fazer de um jeito, como no império das trevas. De forma cega, de forma tirana, não funciona.
O princípio e a motivação devem estar alinhados no mesmo reino. Senão não vai funcionar. O sistema do mundo busca ser servido sendo autoritário. Faça para mim, porque eu estou nessa posição. O sistema do reino de Deus busca servir sendo submisso. Olha o que Jesus fez, queridos. Jesus, antes de partir, lavou os pés dos seus discípulos. Isso escandalizou a eles, porque ele era o maior entre eles. E aí Jesus traz essa orientação. Se você quer ser o maior, então aprenda a servir. Ele está dando uma lição para nós. Se você, quando tiver posição de autoridade, seja em que área for da sua vida, antes aprenda a servir. Se não, queridos, essa posição vai te fazer mais mal do que bem. Ah, mas eu sei, Camila, nessa tal situação, na minha casa eu sou o pai, ou na minha empresa eu sou a gerente. Eu quero que as pessoas me respeitem. Então aprenda a respeitar, queridos. Aprenda a servir. O princípio que rege o reino de Deus é a autoridade. O princípio que rege o império das trevas é a rebelião. Foi assim que foi inaugurado o reino das trevas. Sabe qual foi o princípio inaugural? Sabe quando uma instituição surge, você fala ali, vamos ver a história, né? Como que surgiu aqui a igreja de Arujá? Começou, porque um casal que pastoreava, nos convidou, você já conhece a história. Teve ali uma causa, um motivo. Sabe como que surgiu o império das trevas e o diabo? Rebelião, orgulho. Exatamente o que tenta permear o nosso coração para não viver isso. São princípios que, para a gente saber se sujeitar uns aos outros, a gente vai ter que lidar, sempre. Orgulho e humildade são opostos. Olha o que a Bíblia fala sobre orgulho, dando exemplo aqui de Satanás. Isaías 14:13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Sabe por que ele não queria mais se sujeitar a Deus? Porque ele queria ser Deus. Já Jesus, em Filipenses 2, 5, 6, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Um era Deus e se submeteu a servir. O outro não era nem perto de ser Deus, mas achava que era igual a Deus. Olha o que Jesus passou aqui na terra. Em Hebreus 5, 7 a 8. Eu não estou pedindo para você abrir para a gente ganhar tempo. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Queridos, o evangelho é um evangelho de submissão, de sujeição. Você sujeita até a sua carne. Muitas vezes está um calor lascado, aí você quer pôr tal roupa, mas você sabe que agora você é crente, você não vai sair com qualquer roupa na rua. Ai, Camila, porque vão me julgar? Não, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo e ninguém tem que ver o que não é para ver. Ai, não aguento ouvir isso. Queridos. Aí, às vezes, você está conversando com o irmão, você fala, irmão, não conta essa fofoca para mim, não. Pelo amor de Deus, que grosseria, Camila. A gente não está aguentando ouvir uma simples exortação. Por quê? Rebeldes. O nosso coração está rebelde, às vezes, gente. A sabedoria divina sempre vai ser diferente da sabedoria do mundo. Então não tem como a gente entender submissão e sujeição com a cabeça do mundo. A Bíblia fala que a sabedoria que não vem do alto, a terrena, ela é animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação de toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. A obediência, queridos, faz parte da submissão. Não tem como a gente dizer que sabe se sujeitar, se quando vem uma orientação, a gente não consegue considerar.
Nem sempre só obedecer é estou só seguindo. A gente falou já sobre subordinação. Mas quando a gente só faz as coisas por fazer, só porque tem que fazer, sabe, a gente está cultivando em nós um coração de rebeldia. A gente não aprendeu a concordar. A gente não aprendeu a concordar. E isso vai gerar divisão na sua casa, vai gerar divisão na sua igreja, vai gerar divisão no corpo de Cristo, vai gerar divisão entre os filhos, numa empresa, eu já falei? Não, fica de exemplo também, numa empresa. Não adianta, meu marido pode vir com uma decisão, conversar comigo, eu discordei ali na hora, mas em algum momento a gente vai ter que decidir, não vai? Se eventualmente não concordarmos, ele falar, Camila, então, ouvi sua opinião, mas eu estou aqui nesse organograma familiar, nesta posição, tenho liderança, então vamos seguir esse caminho. Eu vou ter que tomar uma decisão. Ficar com o coração resistente ou ir para o Senhor. E quando você vai para o Senhor, tem mais duas opções. No meio do caminho, você pode descobrir que você estava certa mesmo, e aí você ora fervorosamente. Porque, queridos, a gente não muda ninguém, é Deus que muda, né? As pessoas. Meu marido não me muda. Ele pode me dar umas dicas, eu até ouço. Mas a verdade é que o poder transformador vem do Espírito Santo. Amém? Então, você precisa aprender a falar menos, orar mais. Falar menos, orar mais. Ore pela sua esposa, ore. Ai, o que eu faço, Camila? Eu já fiz uma declaração de amor, eu já fiz o prato preferido, eu já fiz isso. Você já orou? Bem pouquinho, só uma vez. Começa pela oração. As outras coisas são boas também, né? Faz o prato, tudo, mas ora. E aí, no meio do caminho, você pode descobrir que estava certa mesmo, né? E ora pelo abençoado. Ou também, você se aproxima do Senhor e entende que existe uma unção sobre a vida de quem está naquela posição. E decide confiar na unção. Eu nunca esqueço, a gente estava na... E eu passo isso 2 vezes, gente. Posso dar um exemplo aqui muito bom, né? Porque ele é meu pastor e meu marido. E meu chefe também aqui, oh meu Deus. Vou pro céu diretão, né? Sem escala, olha só. Não, ele também, gente, eu só tenho essa carinha aqui. Mas olha só, pensa comigo. Às vezes, eu estava numa situação e eu falava, dá um exemplo prático para você. Desde que a gente mudou, eu fico para ele, toda oferta que entra aqui para a obra, eu falo, vamos fazer o chão do palco? Não, vou me abrir aqui para você, você pode me julgar se você quiser. E a gente que é mulher, né, tem essa visão mais visual, um aspecto visual. Ele também tem, graças a Deus, é bem detalhista. E eu sempre pensando nisso, né? Então ele estava, não, Camila, agora a gente vai fazer isso. E eu, não foi dessa vez, né? Aí no outro dia, né, passavam uns meses, uma outra situação. E aí, já pagou? Vamos fazer lá o palco? Camila, agora a gente vai fazer tal coisa. Queridos, eu estou aqui de noite. De noite não, né? Só no horário que eu estou mesmo. De noite não é verdade. Nos horários que eu estou aqui, muitas vezes, na obra, eu participei ativamente. Eu dou suporte para meu marido fazer o que ele faz. Unha e carne, nós dois, um só em Cristo Jesus. Mas quem decide aqui é Ele. Não sou eu, não me diz respeito. Eu opinei, eu tentei ajudar, eu pus até no chat GPT. Ó como vai ficar bonito. Olha como vai ficar show. Ele falou, Camila, na hora certa vai acontecer, nós temos outras prioridades. Eu, amém, né? Saí de novo. Mas sabe de uma coisa, chegou uma hora que foi o momento certo e vai acontecer. Mas eu tive que aprender que a unção para liderar essa igreja não está sobre mim, está sobre Ele. E que Ele vai ver coisas que eu não vou ver. E que por mais que eu seja bem intencionada, bem motivada, eu gosto de participar, eu gosto de ajudar, não me diz respeito. Tem coisas que quem vai responder para o Senhor é Ele mesmo, não sou eu. E sabe de uma coisa, eu também aprendi outra coisa. Que a parte dele é até mais difícil do que a minha. Porque eu palpito. Mas se der errado, não vão olhar para mim, vão olhar para ele. E assim também é na sua casa. Quando a gente fala de submissão, não é algo onde não tem conversa, onde você não pode ser questionado, onde você não pode botar na mesa ali prós e contras. Pelo contrário, a gente pode sim conversar. Mas a gente tem que entender que quando Deus cria a mulher, e Ele fala, eu vou te dar uma auxiliadora que lhe seja idônea.
né? A gente sabe que esse sentido é a mesma função que o Espírito Santo tem em nós, de auxílio, de ajuda. Então, se você é um marido esperto, se você é uma mulher sábia, você vai saber como falar. E você, marido, vai saber que é bom ouvir e ponderar também as opiniões. Mas sabe, a unção que está sobre você, mulher, eu não estou falando aqui que você não pode abrir uma empresa, lá você vai ser autoridade. Se você abriu a empresa, não é assim? Tá tudo bem, eu estou falando da sua casa. Mas lá existe uma unção sobre o seu marido. E você precisa confiar na unção que está sobre ele. O que é unção? Unção é o poder de Deus disponível para você fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. É por isso que escolher com quem casar é uma coisa tão séria, né? Você fala, mas é que meu marido ainda não aprendeu a voar nas mesmas alturas que eu. Então você vai orar bem muito para levantar ele bem lá no alto. E você vai poder voar bem alto também. Amém? Quanto mais ele voar, mais você voa junto. Você vai ser uma auxiliadora idônea. Existe uma unção de governo sobre o marido. Existe uma unção, sim, para nós mulheres auxiliarmos este governo da casa. Não é de uma forma passiva, não é uma forma mocoronga, onde você não pode falar nada. Não, queridos, não tem nada a ver com isso. Nós sabemos que a Bíblia não fala sobre isso. Débora foi uma profetisa que levantou um monte de homem lá em Israel. Que os juízes faziam? Livro de Juízes. Quando eu era criança, eu achava que o livro de Juízes era um monte de gente que batia o martelinho e decidia o que ia acontecer. Mas não era isso. O livro de Juízes eram libertadores que Deus levantava no povo de Israel para vencer guerra, para libertar o povo de opressão. E Débora foi uma juíza. Deus vê o valor para Deus. A Bíblia diz lá, o apóstolo Paulo fala, gregos, gentios, homens e mulheres em Cristo valem a mesma coisa. São a mesma coisa. Então, em valor, nós somos iguais. Mas existem contextos, casa, igreja, talvez numa empresa, onde existe hierarquia de autoridade e de submissão. E se a gente não entende isso, vira uma bagunça. Você vai andar pesado. Lembra do recalcitrar contra os aguilhões? Cuidado para não andar ferido demais, numa coisa que era para ser um pouco mais fácil. Uma vez uma amiga minha estava começando no chamado pastoral do marido dela, eles começaram a liderar um ministério X da igreja. E ela veio falar comigo, olha, eu acho que a gente devia fazer isso esse ano. E Camila, eu preciso de um conselho, porque eu já falei com ele uma vez, eu já falei 2 vezes, eu sei que a gente precisa. E a gente precisa, e eu ouvindo. E ela falou, e ele não quer. Eu falei, olha, das duas uma. Se você estiver certa, uma hora essa conta vai chegar e ele vai ter que resolver. Mas se você estiver errada, é melhor você ficar em silêncio. Eu falei, eu aprendi isso. Existe uma unção sobre ele. Ore por ele. Interceda por ele. Interceda por sabedoria divina. Interceda por sensibilidade. Mas não desgaste a sua vida querendo fazer uma coisa que não é o seu chamado. Querido, se eu gastar minha vida querendo pastorear essa igreja, é por isso que ninguém me chama de pastor aqui. Glória a Deus. Só quem chegou agora, né, não sabe ainda, mas não precisa, pode me chamar de Camila mesmo. Por quê? Porque ele que é o pastor. Mas eu auxilio também, aconselho, lidero ministérios. Queridos, aqui a mulher tem valor, amém? Eu estou até pregando num domingo à noite. Eu dou aula no Rema, trabalho com o pessoal da música, é cheio de homem no Ministério de Música, não é? Ó, o pessoal daqui, eu lidero o Ministério de Música, olha que legal. O meu vice é um homem. Está tudo bem. Cada lugar vai ter o seu organograma, mas você precisa entender, existe posição. E você pode tornar isso de uma forma mais leve. Por que a gente pode entender quando o pastor fala uma direção para a gente? Por exemplo, na música às vezes a gente fala, vem todo mundo de preto aqui na banda para não ficar muito vucu-vucu de cor. E você entende tranquilamente. Talvez alguns dos meninos, não creio que seja a maioria, mas talvez alguns deles queriam usar uma outra roupa. E você entende. Mas aí chega na sua casa, sua mãe fala, arruma sua cama todo dia. Você fica bravo. Na igreja está facinho entender. Mas deixa alguém na minha casa me dar uma ordem. De repente, seu marido só não gosta do feijão por baixo do arroz. E você está lá todo dia. Deixa ele. Comer do jeito que ele quer. Às vezes o Lucas vem do cabelo, eu opino às vezes e tal, mas ele tem o gosto também dele. Aí eu falo, nossa amor, tá bonito assim, tá bonito.
E ele fala, como que você acha? Eu gosto dos dois. Como que você gosta de ficar? Eu gosto que a pessoa que está do meu lado se sinta bem fazendo o que ela está fazendo. Eu não quero que ela fique fazendo tudo para me agradar, a ponto de não gostar do que está fazendo. Isso é chato. Não seja chato. Eu não estou dizendo que às vezes eu não sou chata, né? Estaria mentindo. Todo mundo é um pouco chato. Vai, diga assim, eu sou um pouco chato. Eu quero ouvir você falando, eu sou um pouco chato. Porque às vezes a gente só vê a chatice dos outros. Vou arrumar o cabelo aqui, peraí. Queridos, isso é para ser leve. Eu sei que não é 1000 maravilhas e tem dia que a gente está cansado, a gente está estressado, a gente discorda, a gente não está ali conseguindo confiar numa direção. E eu sei que nem sempre é fácil a gente conciliar as decisões. Tem vezes que você quer começar por um lado, o marido quer começar por outro. Tem vezes que você que é filho, está vendo que seus pais não estão na melhor fase. E você está ali tendo que suportar uma situação. Mas sabe, não quebre princípios. Porque o princípio ainda assim te preserva. Uma pessoa, ela pode falar assim, olha, mas eu... Vou dar um exemplo aqui bem radical, né? Eu roubei porque eu precisei. Não tem pessoas que passam por essa situação? Queridos, o fato de precisar vai justificar diante da lei? Não vai. Então você fica desprotegido quando você escolhe quebrar o princípio. Seja no ambiente igreja, eclesiástico, seja no ambiente da tua casa. Eu tinha colocado aqui um versículo para cada coisa, né? Então, Efésios 5, 21, sujeitem-se uns aos outros, aí depois, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres se sujeitem aos seus maridos. Maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Sabe, às vezes a sua esposa é muito educada, e é uma mulher muito de Deus, muito servil, e ela vai e faz coisas para você. Mas sabe, não se acomode nisso. Você deve se sacrificar sim por ela. Não deixe o pesado ficar só com ela. Divida o pesado. Porque a vida por si só já tem bastante coisa pesada para fazer, não tem? Ame ela. Porque se a submissão é voluntária e ela quer obedecer a Deus, ela vai fazer as coisas necessárias. Mas eu posso dizer para você, queridos, a gente ensina, a gente faz culto de mulheres aqui todo mês. Mas sabe, a gente faz muito aconselhamento de casal também. E o pastor vai ter oportunidade de conversar mais com os homens aqui. Mas tome cuidado, porque o princípio que vai guiar a sua vida é um princípio muito intenso. A Bíblia está dizendo que você precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E se sacrificar por ela. Ela vai te oferecer a coxa maior do frango, mas retribua o favor. Talvez ela não aguente mesmo, né? Mas seja educado. Seja gentil. A Bíblia fala sobre o filho obedecer em tudo os vossos pais, porque isso é grato diante do Senhor, isso é benéfico diante do Senhor. E a Bíblia também fala sobre os pais não irritar os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então, uma autoridade carregada dessa mistura do reino das trevas com o império das trevas, com o reino do filho do seu amor, vai gerar um tipo de autoridade complicada. Aí a pessoa também que se sujeita também está nessa mistura. Aí fica aquela coisa, sabe quando... Lembra daquelas histórias gregas de antigamente que era meio cavalo, meio homem? Você percebe que às vezes a gente está meio assim? A gente está meio rebelde, meio submisso. Meio autoridade de Deus, meio autoridade do diabo. Aí fica aquela coisa, ninguém consegue cumprir muito bem o princípio e fica desgastante, fica rixoso. E a verdade é que... Foi uma pausa dramática, né? Tum. A verdade é que no meio disso tudo, existe um jeito bíblico de fazer. E se fosse tão simples, agora mesmo a gente já ia estar praticando e nunca mais você ia ficar magoado com ninguém. Mas eu não posso dizer para você que vai ser assim. Porque a gente vai precisar andar no temor do Senhor. Em sujeição. Considerando
considerando a unção que está sobre a vida das pessoas. Existe uma unção sobre a vida do seu marido. Existe uma unção sobre a vida da sua esposa. E o quanto você respeita desse poder que está sobre ele. O quanto você tem ouvido a sua esposa. O quanto você tem considerado o seu marido. O quanto você tem valorizado os seus filhos. Sabe que às vezes a gente fala, não, meu filho não fica mais na rua como era antigamente, não. Está aqui, ó, no meu olhar. Mas às vezes emocionalmente ele está abandonado. Esses dias eu brinquei com a minha irmã mais nova. Se eu tivesse um pouquinho mais de paciência, eu tinha o quarto filho. É brincadeira, tá, gente? Meu marido, pelo amor de Deus. Não, por quê? Porque sabe que dentro de casa, às vezes é o lugar mais difícil da gente praticar o fruto do Espírito. E nós seríamos hipócritas de dizer que isso não é uma verdade. Porque é. Eles pegam a gente nas melhores semanas e nas piores também. E é claro que a gente sai de um culto como esse, de diversos cultos, pensando, agora vai. Mas, queridos, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. E eu vou te falar, um dos maiores problemas da gente não conseguir ajustar algumas coisas da nossa casa, sabe qual é? A gente lê pouco a Bíblia e ora bem pouquinho. Porque eu tenho certeza que quando a gente lê mais, quando você está lendo mais a palavra, e não lendo daquele jeito para cumprir meta, que eu sei que hoje tem o café com Deus Pai, o frango com Deus Pai, tudo com Deus Pai. Mas, queridos, não é só a meta do devocional. Pega um versículo e deixa ele ler seu coração. Pensa nele. Se precisar no dia seguinte, lê de novo aquele texto. Lê de novo. Se enche. Eu sei que é bom também pôr pregação. Eu ponho pregação, música, né? A gente que está sempre em atividade tem muitas formas. Mas nada como abrir a Bíblia. A palavra ela vai te colocando num lugar onde você se constrange. Você já ficou constrangido lendo um texto? Não é estranho quando você é chamado a atenção e tem alguém perto? Você não fica meio com vergonha? Acontece, né? Às vezes você fez uma coisa errada, você fala, ixi, o pessoal percebeu, fica chato, mas acontece. Às vezes dá essa sensação, você está lendo a Bíblia e dá aquele constrangimento por dentro. É o constrangimento do próprio Deus, querido, dentro de você. Não é Ele te acusando. Você já percebeu como Deus não te pressiona? Você veio aqui porque você quis. Se você quisesse faltar, você estava na tua casa. Deus não está fazendo assim, vai para esse culto da família, que sua família... Não, Ele fala, venham. Quem tem sede, venha. Quem está cansado, venha. Quem está sobrecarregado, venha. Quem precisa de cura, venha. Ele só fala, venha. Ele não está te empurrando. Esse constrangimento que gera não é Deus te empurrando. É você entendendo. É o galo cantando. É Pedro falando. É o cair em si. A gente precisa cair em si todo dia. De fato, existem os limites da submissão. Ela não é destrutível, ela não vai contra a palavra. Ah, meu chefe mandou eu mentir, meu marido mandou fazer uma coisa que é ilícita. Você se negue. Ela não é destrutível, ela não vai contra a palavra. Ela não inclui abusos físicos e psicológicos de nenhum tipo. Nem dentro do contexto eclesiástico, nem na igreja, nem empresarial, nem em nenhum lugar. Deus não aprova esse tipo de coisa, amém? E é sempre bom frisar isso, né? Para que você não seja enganado e eu também não. Mas, queridos, tirando essas coisas, ainda que a gente custe acreditar, o caminho do amor ainda é um caminho sobremodo excelente. Começa no perdão. Começa na consideração, no respeito. Ah, eu preciso resgatar o amor, a chama da paixão. Primeira coisa,
começa se lembrando dos pontos positivos daquela pessoa. Começa se lembrando das qualidades. Começa a agradecer. Sabe o que a Bíblia fala sobre os inimigos? O melhor jeito de você perdoar alguém é orar abençoando uma pessoa. Eu já passei isso. Eu já tive que perdoar pequenas coisinhas e grandes coisonas. E eu lembro que ainda bem jovem, na adolescência, eu falei pro Senhor, eu compartilhava pro Lucas, meu Deus, mas isso é tão difícil, amor, pra mim e tal, tô orando pra Deus me... E eu não sou uma pessoa que guarda coisa não, mas era uma situação mais difícil mesmo. E o Senhor falou claramente comigo. Era só ter lido o texto também, né, da Bíblia, que eu ia ter lembrado, mas eu não estava lembrando, então o Espírito Santo me lembrou. Ore, abençoe essa pessoa, deseje para ela o que você desejaria para você. E eu comecei a orar, dia após dia. E de repente, eu tenho uma cicatriz aqui na mão. Sabe aquelas portinhas que tem os vidrinhos assim? Ela é bem afiada na ponta, né? Um dia eu fui, numa das casas que a gente morou aqui, eu fui e a porta rasgou minha mão. E o Lucas sempre me avisava, deixa essa portinha fechada, que o dia que pegar a tua mão, parecia ele, a mãe e eu o filho, né? E eu, deixava aberto, né? Queria que ventilasse. Mas um dia, e ficou dolorido, eu tenho a marca. Mas quando eu aperto hoje, eu não sinto nada. Assim é o perdão. Não é que eu esqueci, eu até te contei, mas isso não me dói mais. Queridos, Deus consegue fazer isso. E eu não estou falando de mão, né, obviamente. Ele consegue fazer com que não doa mais e que você siga em frente. Você pode ficar de pé? Aleluia. Feche seus olhos um pouquinho. Adore um pouco ao Senhor. Eu sei que a palavra foi semeada e existe uma unção aqui para te ajudar a ajustar. Se você está aqui com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, ou com algum membro da sua família, eu queria que você orasse com eles agora, abençoando a tua casa, agradecendo a Deus por essa nova fase que vocês vão viver. Não é um jargão. Se a gente não crê, queridos, que existe unção naquilo que nós ouvimos a respeito da palavra, se você está aqui sozinho, não fique constrangido, não. Você pode orar pelos seus pais, você pode orar pelos seus familiares, pelo seu marido que talvez esteja em casa, sua esposa. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora, Pai, por cada jovem aqui. Seja aqueles que estão solteiros, divorciados, casados, viúvos. Em nome de Jesus, eu sei que cada um está numa fase. Nós já fizemos uma intercessão no início do culto. Mas eu quero, Pai, diante dessa palavra liberada, declarar ajuste sobrenatural naquilo que estava difícil, naquilo que estava pesado, Pai, naquilo que está complicado. Tem dias que a gente fica desesperançoso a respeito de algumas melhoras do nosso relacionamento. Mas, Pai, eu sei que no Senhor nós podemos melhorar, nós podemos nos levantar. Nós não precisamos ter mais um ano da mesma forma. Não vai ser todo dia simples, todo dia fácil, mas todo dia nós podemos provar do Teu amor. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, unção disponível. Unção disponível. Despedaçando pesos e julgos. Nós amamos Tua palavra. Nós amamos Tua palavra. Doce Espírito, Você se move aqui, nos convencendo, trabalhando, edificando. Um coração quebrantado. Pai, nós dizemos hoje ao Senhor, nós nos arrependemos, Pai, de palavras ditas, de pesos lançados, de orgulho, Senhor, nós nos arrependemos, Pai. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós queremos cultivar na nossa casa um lugar, Pai, de maior paz, de maior alegria.
Obrigado, Pai, nós nos arrependemos, Pai, nós nos lançamos aos seus pés e dizemos: Pai, sem a tua palavra nós não somos nada, sem a tua vontade nós não somos nada, sem a tua sabedoria nós não somos nada. Você vê além, o nosso futuro está no Senhor. Sem o Senhor nós não vamos para lugar nenhum. Nós não queremos chegar na linha de chegada, Pai, faltando partes de nós, mas nós sabemos que você é o Deus de toda restauração. Eu oro por aqueles que ainda têm desejo de casar, Pai, talvez casar novamente ou casar pela primeira vez, porque passaram por situações difíceis. Eu oro, Senhor, por sabedoria divina, por pesos despedaçados, Pai, por sabedoria e instrução do alto, Pai, pessoas preparadas, não para nos completar, mas para uma construção saudável, genuína no Senhor. Nós somos em Ti plenos, mas existem coisas, Pai, que são boas de ser vivida a dois, Pai. E eu oro, Pai, eu oro por olhos abertos, eu oro, Pai, para que nós possamos ver o coração das pessoas que estão próximas de nós, que nós não sejamos atraídos simplesmente pelo físico, por um tipo de persona, mas, Pai, que nós sejamos aqueles que avaliam os tesouros do coração. Em nome de Jesus, Pai, livra, Pai, os meus irmãos de relacionamentos ruins, namoros que estão, Pai, fadados, Pai, ao erro, ao fracasso, Pai, livra eles, Pai, e ajuste, Pai, os nossos casamentos, que na nossa igreja nós possamos ter muitos testemunhos, Pai. Eu quero ser um testemunho de que daqui a um ano meu casamento está melhor do que é hoje, que nós possamos ver esses testemunhos sobre a vida de cada irmão. Sabe, se você está aqui, querido, enquanto você ora aí com a sua família, se você já terminou, amém. Mas feche seus olhos. Enquanto o louvor canta essa parte, tudo que sou, eu entrego a Ti bem suave. Eu quero fazer alguns convites para você. Se você entrou aqui, você já tem vindo ou é a primeira vez, mas você nunca disse: Senhor Jesus, seja o Senhor da minha vida. Tudo isso que eu falei aqui é para aqueles que já disseram: Jesus, seja o meu Senhor. Onde a gente não é mais o Senhor da nossa vida, mas Jesus é. E se Ele é o seu Senhor, Ele te garante salvação. Ele vai morar dentro de você para sempre, eternamente. Você não vai ficar mais sozinho. E o seu nome vai estar escrito no livro da vida. É por isso que nós dizemos sim para o sacrifício de Jesus. Então, se você sabe que Jesus existe, você reconhece, mas você nunca disse com a sua boca: Jesus, seja o meu Senhor. E nessa noite você quer fazer isso. Nós queríamos orar com você. Alguém? Só levantar sua mão. Alguém que nunca fez essa oração, dizendo: Jesus, seja o meu Senhor, o meu Salvador. Eu não conheço todos aqui. É a oração talvez mais simples que você fará, mas a mais poderosa, porque ela muda a tua eternidade. Se você não tem convicção, se você hoje morresse, se você vai para o céu com o Senhor, você precisa dizer sim para Jesus. Há alguém que nunca fez isso e quer fazer isso hoje? Se você está aqui, você estava distante do Senhor e quer se reconciliar com Ele, eu quero orar com você. Alguém que estava longe dos caminhos e hoje necessita e entende: é o meu dia de voltar. Levante suas mãos, eu quero orar com você. Se houver. Aleluia. Ronaldo. Está feliz, querido? Se você está aqui e você nunca disse sim para o Senhor Jesus, faça isso hoje, querido. Eu não estou falando de ser evangélico, eu estou falando de ser filho de Deus. E ser filho de Deus, a Bíblia diz que é somente através de Jesus Cristo. Todos fomos criados por Deus, mas filhos, a Bíblia diz, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, todos quanto receberam Jesus no seu coração. Então, se você nunca fez isso, faça isso hoje. Existe uma decisão que está pulsando aí no seu coração, e é o Espírito Santo te atraindo. Há alguém?
Como eu não conheço a todos, eu fico bem à vontade de falar mais de uma vez, porque é muito importante essa decisão. Se você está aqui, você nunca foi batizado no Espírito Santo, vem aqui na frente também, com evidência de falar em outras línguas. Ela vai ser batizada com o Espírito Santo, amém, queridos? Eu fui batizada na idade dela, e isso mudou a minha vida. Você precisa provar e ver que Deus é bom, amém? Queridos, se você nunca foi cheio do Espírito, faça como ela. Venha com fé e a gente sabe que você vai sair cheio do Espírito. Se você está aqui também, você precisa de oração para cura. No seu corpo físico ou na sua mente. Vem aqui, nós queremos orar e você vai sair curado também. Corre aqui para frente. E sabe, queridos, sobre cura na sua alma. A gente falou aqui sobre tantos assuntos delicados, né? Abusos, divórcio, perdão, coisas que você passou, sabe? Eu sei que às vezes existem feridas que para você ainda estão abertas. E eu queria que todos fechassem os olhos agora. Mas eu creio em cura divina sobre a sua vida nessa área também. Pai, no nome de Jesus, eu oro pela tua unção, Pai. A sua unção que paira sobre nós como um orvalho que banha quem está presente. Eu oro pelo teu poder restaurador, Pai. O teu poder sarador. Pai, nós não dispensamos a ajuda do profissional, os psicólogos, nem nada disso. Mas nós sabemos que tem coisas que somente o teu poder e o teu Espírito fazem conosco. Nos dá uma nova perspectiva, nos restaura, nos limpa por dentro. Nos faz sentir de novo livres para continuar. Eu declaro, Pai, esses meus irmãos e irmãs livres para continuar. Livres para prosseguir. Livres para prosseguir, Pai. Oh, Pai, amados e amadas do Senhor. Amados e amadas do Senhor. Não foi Deus quem planejou essas coisas, mas Ele é poderoso para te sarar e para te levantar, para te sarar e para te levantar de forma plena, individual, intensa. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Você pode louvar um pouco isso, levantar suas mãos e se consagrar a Ele. Estou aqui. Levante suas mãos e cante, querido. Você precisa resgatar essa disposição em adorar a Deus em todo o tempo. É isso que vai fazer as coisas se alinharem. Pois eu sou teu. Deixa a bondade de Deus te alcançar nessa noite, querido. Não resista. Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele concede graça. Graça sobre graça. Aquele que é humilde de coração, meu ser. Você te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. Nós vamos orar pela, eu não sei se é Ieda ou se é Leda Silva, 5 anos. Ela
está no quadro, no aspecto de autista, e ela é não verbal, e ela pediu oração para que ela possa romper com esses limites, amém? Você crê nisso, queridos? Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos a vida dessa criança, Pai. Eu sei que você tem planos de paz, de sucesso e de alegria para ela. E nós cremos, Pai, em todas as limitações, Pai, que ela tem recebido de diagnóstico, ela superando cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, as cordas vocais, Pai, conseguindo se mover, Pai, juntamente com o sistema neurológico dela, Pai, cooperando, para que ela possa liberar palavras, para que ela possa se comunicar bem, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos em milagres sobre a vida dela de forma sobrenatural. Ela é um testemunho da tua bondade. Nós, como igreja, Pai, que somos revestidos da autoridade no nome de Jesus, declaramos sobre ela vida e vida em abundância em todos os aspectos, Pai. Nada faltará para o desenvolvimento dela. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém, está feito. Pode se sentar, meu querido. Quero pedir perdão que a gente passou aqui alguns minutos, mas antes da gente terminar, eu quero te dar indicação aqui de 2 literaturas. Uma delas mais própria do assunto, que é essa aqui do John Bevere, Debaixo das Suas Asas, a promessa de proteção debaixo da sua autoridade. Fala um pouco sobre a verdadeira submissão bíblica, o que difere isso de obediência, um pouco do que a gente falou está aqui. E aqui também algo imprescindível para a gente viver isso no ambiente familiar e em qualquer outro ambiente. Faça um favor a si mesmo, perdoe. Aprenda a assumir o controle da sua vida através do perdão. Joyce Meyer é alguém que passou por situações dificílimas e ela encontrou no Senhor restauração e caminhos para liberar perdão e viver os planos de Deus na vida dela. Então, adquira essa literatura também e isso vai te ajudar demais. Queridos, antes de eu passar para o pastor, eu queria fazer uma menção aqui de honra sobre a vida dos nossos pastores, amém? Para você que não sabe, hoje é comemorado no meio cristão o Dia do Pastor. E você pode dar um uhul? Glória a Deus por isso. Queridos, nós somos tão abençoados porque Deus instituiu que houvesse essa posição dentro dos quíntuplos dons, né, do pastor, mestre, profeta e tudo mais. Existe essa unção para o pastoreio. E isso é maravilhoso porque o pastor, ele funciona como um pai dentro da nossa igreja, que dá as orientações, que cuida, que protege. Amém? E eu queria honrar a vida primeiramente do meu marido, que é o pastor local e presidente dessa igreja. Queridos, eu vejo a dedicação dele, o empenho, se deixar dia e noite, pensando em como fazer as coisas, marcando reunião, apacentando pessoas, diversas vezes já se planejando para descansar e tendo que muitas vezes levantar para socorrer pessoas. E queridos, eu vejo a real intenção. A Bíblia fala que nós devemos considerar os pastores que fazem isso com alegria, com amor e não de sorte da ganância. Não para dominar pessoas. E eu vejo isso na vida do meu marido. Eu te honro, eu te admiro. Eu vejo, às vezes eu falo, às vezes nem eu tô com esse pique todo. E ele tá lá, não, vamos. E eu, uau, eu admiro isso na sua vida. Essa constância, não só em fazer, mas eu vejo o zelo pela igreja. Ele tá no seu coração de uma forma intensa. Você tem zelo pelo corpo de Cristo. E eu sei que você vai ser recompensado, não só terrenamente, mas muito mais pelo Senhor. E queridos, quero continuar honrando agora a vida de cada pastor auxiliar, cada pastor em treinamento. Eles, talvez vocês não saibam, mas todos os pastores aqui, eles também lideram ministérios, eles auxiliam em setores tão importantes da nossa igreja. Nos adolescentes tem o pastor Adriano, nos jovens o pastor Vitor, o pastor Toninho com família, nas famílias, o pastor Fábio no centro de cura, diretor do centro de cura e do Café Convida, o pastor Michael na diretoria do Rema. Eu amo a vida de vocês, o trabalho de vocês, eu sei que é intenso, mas eu quero honrar a vida desses pastores. Eu sei que alguns não estão porque eles estão trabalhando, né? Já estão nas suas posições, mas nós honramos a vida deles. E faça isso, queridos. Ore pelos pastores, abençoe mesmo eles, abrace eles, dê uma oferta, dê um presente, mas esboce o seu carinho e a sua gratidão, porque eles fazem um trabalho excepcional nesse lugar. Amém? E é isso, nós amamos vocês. Aqui a gente tem a foto da Liga da Justiça, tá o pastor Ângelo aqui, eu não sei ele que ele não estava aqui, mas hoje ele lidera os conselheiros, também ministra aqui conosco, é uma bênção nas nossas vidas e todos eles
são maravilhosos para nós, não sozinhos, mas com as suas esposas, com as suas famílias, que dão suporte para que tudo isso possa acontecer. Amém? Então é isso, amamos vocês. Fiquem com os avisos agora. Perdão novamente aí pelos minutinhos.